Champs, você assistiu o campeonato que aconteceu aqui no Brasil, aonde houve o confronto Emanuel, Vini Mapró e Felipe Franco? Você assistiu? Assisti. Muito legal, né, cara? Uhum. E assim... Tem que ficar em cima, né? Os competidores. É isso aí, tem que ficar de olho. E ali o confronto ficou entre os três, né? Tinha mais outros excelentes atletas. Vamos falar basicamente desses três, do Emanuel, do Vini e do Felipe Franco. Uhum. O que você achou? O Vini realmente estava superior ao Emanuel, na sua opinião? Sim, o ponto forte do Vini é as costas. Sempre, ele é excelente de costas. E eu acho que ele não perdeu tanto de frente. Eu acho que a frente dele naquele campeonato melhorou muito. Também acho. Então, se ele melhorou a frente, a costa já é superior. Faz sentido ele ter ganhado. Emanuel, ele já tem vaga no Olímpia, não tem? Já, eu acho que ganhou. Não sei que show que ele ganhou, mas foi lá fora. Uhum. Só falta o Felipe Franco ali daquele trio. Daquele trio. Que é esse final de semana agora? É esse final de semana, não é? Vai ter em Curitiba esse final Brasil, de semana, né? exatamente. Quantos Brasil? E o Felipe Franco, até então, tá garantido na Men's Physique. Se o Felipe, vamos supor que o Felipe vença a categoria e ele se classifique. Quem serão os competidores da Men's? Você, eu, Diogo, colocando Felipe, se ele ganhar. Felipe, Emanuel, Vini, o Chaves, Vitor Chaves. Quem mais? Acho que são esses. Eu acho. Eu acho que o Ed ainda não tem vaga. O Ed não tem vaga ainda. Não, ele não subiu ainda. Os brasileiros que têm vaga são tem esses. o Vini, Vitor, Felipe, Kaique, Diogo e Manuel. Cara, são seis brasileiros. Isso incluindo o Felipe, né? Que ainda não tem a vaga. O Felipe. Supondo, né? Eu coloquei. Supondo que o Felipe seja campeão Emanuel esse final de também, semana. né? Emanuel se incluiu nesse bolo. Eu pedi, incluí. Tem outro menino, mas ele mora lá fora, na Espanha. Ele é brasileiro também, Mauro. Ele é um brother meu. Mas ele tá classificado? Tá classificado. Mas ele representa o Representa Brasil? o Brasil. Não, a Espanha. Não, Espanha. Ele representa a Espanha. É um brasileiro naturalizado. Cara, 6 atletas numa competição. Class Physique a gente já tem quantos? É o Eric. Eric, Ramon. Só. Só, velho. Só. Agora a gente vai ter o Fabinho tentando a vaga no Tijuana. México. Fábio Júnior, né? É o próximo que tá tentando a vaga, e depois a gente já tem umas Contest Brasil aqui que vai ser uma Teve briga o grande, né? Javote bateu forte também. Mas, se a gente for ver, ó, 1, Nossa, 2, essa 3, menina é bom, 4, 5, Meu Deus, 6. difícil. Só que o Chegar pessoal... um cara virado no Então, girar só lá que, no México. Só que velho? parece que o Fabinho ainda não tá no peso. Tá com um pouco de dificuldade pra chegar no Mas peso. ele tem muita massa muscular. Também. Quando vai ser? Chega. As costas de 212. Dinossauro, né, cara? Só que, ó, se a gente for ver, no ano passado, a gente vai a 3 meses do Mr. Olímpia, que a gente tá agora, 4 meses praticamente, a gente tinha mais de 30 classificados, a gente tá com 16 só. Vixe, Mauriciano. Caiu pela metade o rendimento, tá atrasado, então. hein? Tá, e provavelmente a gente... Já é certo que a gente vai ter um número menor do que do ano passado. Open, por exemplo. Não, mas eu acho que Já em é todas as certo. categorias o número de competidores vai baixar. Já baixaram, ó, da Men's aqui por também, conta que agora vai ser em novembro. ó. Open. Da Men's tem um Eu pouco acho mais. que não teremos Open Brasileiros brasileiro também. esse ano. Ano. Porque o grande favorito a conquistar a vaga é o Rafa. O Rafa já anunciou que não vai competir. Um outro atleta que, por méritos, pelo que construiu, também poderíamos contar com ele é o Vitor Boff, porque ele se classificou. Então, por méritos, nós também colocamos ele como um dos favoritos a conquistar a vaga. Eu não vi nenhum anúncio dele até agora que ele vai competir. Também não. A esperança seria o Vitor Boff. Esse ano eu sei que o William ainda compete. O William compete? O William já começou E o outro O menino William que fez qualificou um off também. season incrível, né? Então o William pode ser um fator surpresa. Tá com em buscar essa 146 vaga. quilos agora. Então, o Teve William aquele pode outro ser. menino que qualificou na Leandro Open, só que Pérez. não Leandro foi. Pérez, Leandro bom Pérez. demais. Nossa, o Leandro Eu acho que ele Pérez tá pra mim é uma preparado. das maiores promessas do Brasil. O Leandro Pérez é muito bom, é muito bom. Ó, na tela Mas tem os classificados. Não tem nem O que 16 falta pro classificados ainda Leandro da Open. Pérez, na minha opinião, é recurso para ele poder ir competir fora, ganhar mais experiência, porque ele só fez uma única competição, que é o Fitpira. Sim. Mas Então, o Leandro não vai Pérez é ter. um cara que valeria a pena ali você ver ele competindo em mais eventos, ver ele amadurecendo mais ainda o físico A dele. vaga dos brasileiros ocorreu esse último final de semana em Orlando. Tinha uma chance ali.
Tava fraco, Julião. Tinha uma chance ali. Eu não te digo que ia ganhar, seria desmerecer os outros atletas. Mas eu tenho certeza que se fosse William, Santos, por exemplo. Bruno Santos, Boff, Pérez, qualquer um desses teria tido a oportunidade de fazer o primeiro confronto ali e disputar do top 3. E se tivesse em condição mesmo, eu, por exemplo, nesse calzinho teria ganhado. Se chegasse ali na mesma condição que chegou no Empol Pro, teria papado uma vaga ali. Tava melhor lá do que na Europa. Tava, o nível dos atletas não estava alto. Levando assim. em consideração já que na Europa já tinha o Michael Criso. Isso. Já lasca com tudo, Isso. Então, assim, era a chance da vida dos brasileiros nesse Orlando. Infelizmente, não tinha nenhum. Eu não acredito que vai ter um outro show open com um número de atletas reduzido como esse e um índice técnico também baixo como teve dessa competição. Só tinha o Hassan e mais um Master que estava bem. Mas assim, eram os dois caras que representavam. Pra você ter uma ideia, top 3, Stanimal, que ficou aqui também em terceiro, ficou lá em terceiro, assim, merecimento total. Sim. Ficou em terceiro. Terceiro por merecimento. E não é um atleta gigantesco, você já viu ele de perto. Não. Entendeu? Então, assim, era a chance dos brasileiros. Infelizmente, não tinha nenhum peitudo ali dos brasileiros pra encarar essa competição. Eu ia perguntar, o Stanimal ficou em terceiro lugar aqui no Brasil? Ficou em terceiro aqui. Pegou também. terceiro lá também, atrás do Hassan. Caramba, cara. Infelizmente, tá esse ano meio pra que uma Open. loteria, né, cara, pra você escolher o campeonato. Esse ano pra Open a gente já tá bem comprometido. Tem 4 atletas, tirando o Rafael e o Wellington Nescau, que são 2 atletas que um anunciou que não vai competir e o Nescau já competiu, que tinha que competir, vai entrar Em off-season. Tem 4 atletas que eu destaco, assim, na minha opinião, que eu destaco na Open. William Martins, que mesmo ano passado não conquistando a vaga dele, eu acho que ele tá entre os 4 melhores Opens do Brasil. Sim, já é um finalista de show profissional. Para mim também. William Martins, Bruno Santos, eu acho o físico do Bruno incrível e ele vem evoluindo cada vez mais. Bruno Santos, Leandro Pérez, por conta, cara, o Leandro Pérez tem um físico muito bonito, né, cara? Sim. E o bicho quando seca, o corte dele é muito profundo. Profundo, a linha favorece ele demais. Nossa, linha, corte profundo. Desses que você falou, que tem a linha mais favorável, Leandro. É esse. Leandro Pérez. E o quarto colocado, que seria o colocado por méritos, é o Vitor Boff, por ser um competidor Olímpia já. da Olímpia. Sim. Para mim, esses 4 que são os que ainda têm chance. Vamos torcer para que esses 4 atletas compitam até o dia 5 de outubro, que é a data limite para você conquistar uma vaga para esse Mr. Olímpia. Não sei ainda. Nenhum deles ainda. Mas na movimentação, a movimentação deles ali, eu sei que parece-me que o William vai competir deles. A galera no chat tá perguntando se o Horse vai competir. O Horse, pelo andar ali da carruagem, eu acho que o Horse compete depois do Mr. Olímpia. Eu acho. O Horse ele precisava de um off-season de verdade, então não adianta ficar. O cara ficou lá acabando com o físico dele na Classic. Pressionando ele agora. Ele realmente precisa de tempo hábil para poder trazer essa renovação no físico open, que é o que ele precisa. Tá gigante, mas ele ficou por muito tempo, Mauricião, teimando na Classic. E aí ele catabolizou músculo, ele gastou muita saúde, ele sofreu muito, usou muito termogênico para poder bater peso. Então ele teve que se reencontrar na Open. Então duvido, de verdade, eu duvido que o Milos, que é o treinador dele, permita que ele busque uma vaga para o Mr. Olímpia ainda esse ano, para ele chegar no Mr. Olímpia longe do físico que ele tem que apresentar. Cansado. O ideal seria pegar a vaga logo pós-Olímpia. Ele tem um aninho. Eu acho que ele vai pegar logo após o Olímpia para poder ir lá e ter um ano inteiro para construir de off-season. Então, eu destaco esses 4. Estou esquecendo de mais algum? Não. Eu acho que assim, o Horse desses caras é um desses coringa. 4... O Horse seria um coringa. Mas eu tirei o Horse porque eu não acredito que o Horse... E desses 4, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Renato, William Martins, Bruno Santos, Vitor Boff e Leandro Pérez, quem você acha que está mais próximo de conquistar a vaga? Por ordem, eu diria William Martins, porque ele é um Mass Monster. Sim. E aí tem que respeitar, porque aí ele vai derrubar muita gente por ser um Mass Monster, certo?
Então, dependendo do campeonato, se ele escolher o campeonato certo, ele derruba. É a questão. É ele dar sorte do call-out. Se o call-out tiver, entendeu, ali a favor dele, ele vai se destacar. Tipo assim, se for um call-out só de cara de linha estética, ele tá ferrado. Sim. Porque ele não é um atleta estético. Mas se o call-out não tiver tantos atletas estéticos e os caras estiverem pequenos, ele vai dobrar em cima dos caras. E aí quem vai contar é o condicionamento dele. Porque eu já vi o William absurdamente condicionado. Por exemplo, Portugal Pro. E no próprio Roma, eu vi ele muito bem condicionado. Mas aqui no Brasil a gente viu um atleta que não tinha chegado na sua melhor condição. Sim. Foi no Arnold Classic. E até mesmo no Expo Super Show. Então, eu acho que o William fica, para mim, o mais próximo de alcançar, seguido de Bruno Santos. Agora eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não concordam. Entre Leandro Pérez e Boff, eu coloco o Leandro Pérez. Se alguém chegasse para mim, Renato, qual você aposta? Eu apostaria no Leandro Pérez. Eu vejo assim, eu vou classificá-los como 2 grupos. Eu colocaria desses Opens, os mais estéticos, obviamente o Nescau, junto com o Leandro Pérez. Sim. E eu colocaria numa prateleira Mass Monster, William Martins, Bruno Santos, e o Boff, ele fica no meio termo entre esses dois. Ele não é o Mass Monster. Ele não é o Mass Monster. Mas também não é mais estético. Não é o mais estético também. Então ele é um meio termo, assim. Ele é um equilíbrio, vamos dizer. Ele é o equilíbrio. Dos Mass Monsters, o que tem mais desenvolvimento, realmente, é indiscutível. O William tem mais desenvolvimento deles. Agora, quando a gente vai pro outro lado, pro lado da estética... E do detalhe. A gente tem um Nescau que já foi testado e a gente tem o Leandro Pérez, que é certeza que vai bem, mas a gente nunca testou ele contra outros atletas. Não. É uma incógnita. Então, ele pegou aqui um confronto aqui no Brasil que faltou ali uns 2, 3 atletas. Faltava atleta para colocar, para ser pareado com ele, para realmente testar o quanto o Leandro é bom. Eu acho que o Leandro só vai ter essa noção a hora que ele se colocar em um evento internacional ao lado desses atletas que realmente são tão grandes quanto ele ou maiores. O Nescau sempre vai partir para o lado da definição. Acredito que o Leandro também vai fazer esse caminho. Eles partiram do lado da definição, Julião, mas eles têm que adicionar massa. Não tem como. Essas competições que o Nescau participou ficou muito claro. Só elogios. Só elogios. Muitos comentaristas internacionais derramaram elogio em Wellington Nescau. Mas falaram todos que ele parece o Dexter. Exatamente. Mas campeão do Miss Olímpia. Exato. Mas todos foram unânimes. Precisa adicionar músculo. Precisa adicionar músculo. Então é tempo. É tempo. Eu acho que o Leandro é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. E aí você vê ali e fala, cara, os que têm massa não trazem aquela condição que esses que necessitam de mais massa. Então teria que ter a fusão ali dos atletas brasileiros. Por que eu defendo o Leandro Pérez nesse quesito? Porque o Leandro ainda tem. Leandro é novo. Leandro e o Wellington Nescau. Os dois ainda tem linha de cintura para colocar volume. Putz, porque que quem linha entende, de cintura, hein? E quem entende de Open sabe que à medida que você coloca volume, não adianta. Sua linha de cintura vai abrindo. Sim. E eles dois têm linha de cintura para colocar volume. Quando o atleta já está mais esparramado de linha de cintura, fica difícil colocar volume. Porque ele vai colocando volume e a linha de cintura vai se perdendo. Vai crescendo cada vez mais. Isso é uma coisa que eu percebi no William. O William adicionou muita massa. Mas controlou a cintura. Não sei qual que vai ser o resultado agora de controle de cintura que nós veremos agora no pré-contest. Exato. E ele pode, nesse pré-contest, inclusive, trazer a cintura. Não adianta a gente ficar, mas ele não tá com a cintura boa. Cara, ele tá no off-season. Não, agora não. Então não é o momento de você ficar olhando a cintura do cara. Então vamos ver o que ele consegue fazer agora para trazer evolução significativa, não só em adicionar massa, mas em corrigir os pontos fracos, que era a grande questão. Eu vejo que ele adicionou mais costas. Isso é nítido, eu vejo que as pernas estão melhores, não sei se será o suficiente, só vai saber agora no pré-contest, mas agora eu quero saber o quanto que a cintura vai vir amarrada. Se ele trouxer essa cintura amarrada, pode ter certeza que as chances do William são grandes.